Olá, amigos. O Portal DBO tem a satisfação de receber em nossos estúdios a visita do engenheiro agrônomo Mário von Suben, que é diretor executivo da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal, em que a gente vai ter uma conversa profunda aqui sobre agroquímicos. Mário, como vai o mundo dos agroquímicos? Estamos vivendo um momento bastante desafiador e de oportunidade, na minha visão. A gente, ao longo do último ano, nós participamos de um debate bastante acalorado aqui no país em relação a uma nova legislação proposta para modernizar a lei dos pesticidas no país. Que está em discussão hoje no Congresso. Segue em discussão no Congresso, ela passou por uma fase importante, uma aprovação na Comissão Especial da Câmara no final de junho do ano passado, e agora deve seguir para o plenário da Câmara. Obviamente concorrendo com uma série de outros temas extremamente importantes para o país, mas na nossa visão essa lei é uma lei que ela vai trazer modernização para o setor de defensivos, ela eleva o nível de utilização de rigor científico na análise de produtos, né? E ela coloca também um mecanismo de que você possa ter a análise e a decisão dos órgãos reguladores dentro de um prazo previsível, coisa que hoje não existe. Hoje, a aprovação de um novo produto químico para uso na agricultura tem levado em média 8 anos. A comparação, esses 8 anos que o Brasil tem levado para aprovar uma nova molécula, Estados Unidos, Canadá, Austrália, a própria Argentina aqui do nosso lado, leva em média 2, máximo 3 anos. Então, a agricultura brasileira nessa área está concorrendo num nível de desigualdade muito grande com os principais concorrentes. Eu entrevistei no final do ano passado o Luiz Angel, chefe da Coordenadoria de Defesa Vegetal e Animal, na época, do Ministério da Agricultura. Técnico, mas como representante do setor burocrático, né, dizia primeiro que a lei pode virar uma lei Frankenstein. A lei engloba, além de redução de prazos ou obrigatoriedade do burocrata cumprir os prazos para fazer a devida avaliação da solicitação de produtos, pode demorar ou pode obrigá-lo a dizer não, né? Como é que a indústria vê essa colocação? A gente tem uma visão um pouco distinta, no seguinte sentido. A proposta do projeto de lei, ele traz a adoção de um mecanismo sistematizado de informação entre os órgãos reguladores. Então, Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA, existirá um sistema informatizado onde a troca de informações vai ser muito mais ágil do que ela é hoje, né? Isso deve facilitar a análise dos processos. Obviamente, algumas adaptações terão que ser feitas pelos diferentes órgãos, mas a gente entende que o processo como um todo, a proposta como um todo, ela vai trazer mais agilidade para que a gente não tenha todo esse prazo. 8 anos para aguardar para uma aprovação de um novo produto é inaceitável. O mínimo que se precisa para que o investimento siga sendo feito no país, no desenvolvimento de novas tecnologias, é que haja alguma previsibilidade, né? E certamente agora, qual é a sua previsão em relação à discussão e debate desse projeto de lei, que na comissão técnica nos pareceu que estava muito emocional, muito política a discussão. Isso vai continuar em plenário? Deve continuar, esse é um tema... Esse tom, esse clima, né? Esse clima. É um tema, obviamente, que sempre gera reações fortes, né, em todos os sentidos. É um tema que preocupa, né? Mas eu acho muito importante esclarecer que a proposta que está na mesa, ela está trazendo muito mais segurança para o consumidor, né? Então, nós estamos falando aqui da adoção de um rigor científico maior. O que eu quero dizer com isso? Hoje, as análises de produtos elas são feitas baseadas em periculosidade. Né? Uma característica inerente àquela molécula. O automóvel é perigoso. O automóvel é perigoso. Mal usado, ele pode causar sérios danos. Claro. Né? A mesma coisa se aplica no caso dos defensivos. Então, nós vamos a um nível além, agora com a adoção da avaliação de risco. Análise de risco.
O que é análise de risco? Exatamente. Desculpa te atropelar. Não, tudo bem. Mas a análise de risco, basicamente, ela consiste em que você leve em consideração todas as informações que são geradas ao longo do processo de desenvolvimento das moléculas e as avalie nas condições recomendadas de uso, né? O fato de Que é o mesmo critério que se usa nos países com força no agronegócio para registro desses produtos. Exatamente. E eles fazem isso, eles têm esse rigor científico e cumprem prazos, né? Então, não tem porquê a agricultura brasileira estar dependente de uma situação onde os prazos não são cumpridos. E outro aspecto, Richard, é que a lei que está em vigor hoje, ela tem 30 anos praticamente. Uhum. Imagine o quanto a ciência avançou ao longo desses 30 anos, né? Em termos de precisão, de metodologia, de novos estudos, tudo isso tem que ser incorporado nesse processo. Claro. Quer dizer, ganham todos, ganha o consumidor, que vai poder ter a tranquilidade de consumir um alimento mais seguro, ganha aquele produtor, o aplicador que está lá exposto aos produtos no dia a dia, e ganha a indústria porque ela vai ter também uma previsibilidade maior que permite que ela faça investimentos de uma forma mais segura, né? Perfeito. Agora, dentro do uso de agroquímicos, né, de proteção das lavouras brasileiras, nós temos alguns inimigos aí não bem identificados. Não sei se você qualificaria como a mídia, ou os próprios consumidores, ou gente da cadeia como um todo, entre o produtor e o usuário final do alimento. Há um aforismo até que se debate hoje no mercado, que o brasileiro consome de 5 a 8 litros de agroquímicos por ano. Como é que a indústria Andef olha para essa aberração? Esse é um dos grandes mitos do setor, né? O que a gente chama, o termo que todo mundo gosta de usar hoje em dia é fake news, né? Esse número ele é extraído de uma conta simplificada, onde se utiliza o volume total de produto utilizado no país pelo número de habitantes, que é uma conta absurda, né? O que faz sentido para você avaliar a eficiência no uso dos pesticidas? Faz sentido você avaliar quanto é utilizado no país por área, ou indo um pouco mais além, quanto que aquela utilização gera em termos de produto, né, da atividade agrícola, né, que leva em consideração a produtividade, né? A agricultura brasileira é uma das maiores agriculturas do mundo. Nós somos campeões de produção, de exportação em diversas culturas, como soja, suco de laranja, mesmo carnes, né? Por aí vai. Então, de fato, somos um dos maiores mercados. Na verdade, Brasil e Estados Unidos brigam ali pela primeira posição, né? As duas grandes agriculturas do planeta. Se você começa a colocar isso da forma como deveria ser, de uma forma relativa, por área, o Brasil já passa de primeiro para sétimo. Ou seja, já estamos deixando diversos países. Esse é um slide que eu queria mostrar a vocês, para colocar o slide, para mostrar que essa colocação que você fala de sétimo lugar, né, no uso de agroquímicos por hectare. Por hectare. Né? E a gente pode, inclusive, Japão avançar um pouco lugar, mais. Né? Japão em primeiro lugar, a gente pode avançar um pouco mais. Se a gente levar essa comparação por unidade de produto efetivamente produzido naquela área onde o pesticida foi aplicado, aí o Brasil passa a ser 13º, deixando países desenvolvidos como Estados Unidos, países europeus como a Alemanha, a França, entre outros, para trás, né? No caso aqui... um uso por hectare muito mais elevado que o Brasil. Muito menos eficiente. E aí vem o caso do Japão. Onde... É que o usuário pensa que o produtor usa por diversão o veneno e não sabe que o veneno é um negócio absolutamente caro, né? E fora o fato de que esse produto está sendo utilizado no campo, onde tem todo um processo de degradação desse produto, até que o produto final que vai para a mesa do consumidor, que ele seja colhido. A grande maioria dos produtos sequer deixam resíduos ali, né? Eu fiz um cálculo, eu publiquei num artigo já há alguns anos atrás, de que para se contaminar, por exemplo, num tomate,
pelo consumo de tomate, um usuário, consumidor final, precisaria consumir de 20 a 25 quilos por dia de tomate Todos os durante dias. 6 meses ou um ano, né, para ter alguns riscos de contaminação por agroquímicos. Né? O processo de desenvolvimento de novos produtos, ele é um processo extremamente longo, um processo que exige um investimento muito alto. Só para dar uma ideia, o custo médio de desenvolvimento de uma nova molécula é aproximadamente 300 milhões, 286 milhões de dólares para ser mais preciso. Esse é o custo de uma da indústria, multinacional, partindo do zero até lançar o produto. Do zero até lançar o produto. Né? Então, um custo altíssimo. Toda a parte de desenvolvimento, em média, leva 11 anos. Aqui no Brasil, pelo processo regulatório extremamente moroso, isso tem levado muito mais. Né? Então, ao longo desse processo, inúmeros estudos são conduzidos. E esses estudos, a cada ano, eles são mais precisos. Né? As agências reguladoras exigem mais informações, mais detalhes. Tudo isso é levado em consideração para se definir as doses, né, que são seguras para consumo, né, os níveis de resíduos, tudo isso é calculado, inclusive com margens de segurança muito grandes. Então, você está corretíssimo quando você cita o exemplo do tomate, isso se aplica a muitas outras culturas, onde é impossível uma pessoa ser contaminada. Como é que fica a presença das minor crops, por exemplo, na lei? Pelo custo Brasil elevado de você registrar por produto, cada produto por cada cultura? Né? Uhum. Há alguma coisa dentro da lei que preveja um pacote por folhosas verdes ou só para grãos? A lei, como um todo, ela traz uma proposta, como eu disse, que além de ela preservar a segurança, inclusive elevar o nível de rigor científico, ela sim deve trazer, através desse sistema colaborativo de troca de informações, ela deve trazer mais agilidade ao processo. Isso, com certeza, deve beneficiar também minor crops, que hoje sofrem justamente com o fato de... Você pega o produtor de jiló, ele está sofrendo com o ataque de uma praga e ele não tem um produto registrado para aquilo. Né? Apesar de aquela praga contaminar outras culturas de mais importância e que... para o qual a indústria fez o registro. Né? Exatamente, exatamente. Então, a tendência é que a lei, se aprovada da forma como ela foi proposta, da forma como ela foi aprovada na comissão especial, ela contribui para uma maior agilidade que deve beneficiar também os minor crops com a disponibilização de mais alternativas de controle de pragas. Eu queria ter uma última pergunta a você. Há 25, 30 anos atrás, nós tínhamos 30 empresas no setor. E uma foi engolindo a outra. E várias grandes empresas sumiram. Ciba-Geigy, Novartis, Sandoz, Union Carbide, Rhodia, enfim, um número enorme de empresas. Né? Até a Dupont, agora incorporado junto com a fusão com a Dow, virou a Corteva. Nós temos quantas empresas têm sócias hoje na Andef? A Andef atualmente tem 10 associados. 10, mas tem umas 4 ou 5 que praticamente não participam. Elas são só detentoras de patente, não produtoras e não comercializam no Brasil. Né? Nós temos, na verdade, o quê? 6 empresas no Brasil hoje, atuantes em venda, assistência técnica, produção. É interessante a sua pergunta, Richard, porque o número de empresas atuando no Brasil e que investem em pesquisa e desenvolvimento, que são as empresas que a Andef representa, ele não é muito diferente do que acontece globalmente. Claro. Né? Ao longo das últimas décadas, a gente tem visto que flutua pelo processo de aquisições, de fusões, mas no final do dia você acaba tendo um número muito semelhante de empresas. Qual é o motivo de você ter um número relativamente pequeno de empresas associadas à Andef, que representa as empresas de pesquisa e desenvolvimento? O custo que eu mencionei lá atrás, de 286 milhões de dólares em pesquisa, em média, por produto, extremamente alto. Então, não é tão simples. Cacife, né? Não é tão simples para uma empresa simplesmente tomar a decisão de passar a desenvolver novas tecnologias. Estanca esse processo agora?
do processo de fusões. Fusão, compra, incorporação. É difícil precisar. Claro. Né? Tudo depende de condições de mercado. A gente vê que o mercado no Brasil ele passou por uma fase de baixa. O ano de 2018 foi um ano de recuperação, né? Mas difícil prever quais são outras movimentações que podem estar sendo consideradas no setor. Né? Muito obrigado pela presença. É isso, amigos. O portal DBO, quando você participa com a gente, você aprende mais. Obrigado e até a próxima.